tarde, galera! Hoje, terça-feira, a Prof tá de volta com as nossas videoaulas. Meus amores, aconteceu um probleminha ontem com a Prof, eu não consegui postar nossos vídeos, a Prof ficou sem luz o dia inteiro, mas hoje a gente tá de volta e aos poucos, durante a semana, a gente vai recuperando aquelas atividades que a gente deixou passar ontem, tá certo? Não se preocupem, não vai ficar nada pesado, a Prof vai inserindo essas atividades junto das atividades que a gente já tinha marcado. Joia, galera? Então, antes da gente iniciar nossa aula de hoje, queria cantar com vocês nossa música de boa tarde. Vamos lá? 1, 2, 3. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Boa tarde, Duda, Valentina, Diogo, Heitor, Fernando, Nicolas. Meu beijo para vocês. Galera, antes da gente iniciar nossa aula de hoje, queria deixar um recado bem importante. Na semana passada, eu deixei aqui no WhatsApp dos pais de vocês, uma mensagem bem importante com alguns trabalhinhos que a Pro precisa, que eu tenho certeza que vocês já fizeram, e eu preciso que vocês batam a foto e mandem para a Prof. Então, eu vou pedir mais uma vez, para quem já tiver terminado os trabalhinhos, bater uma foto, mandar para a Prof, dizer, né, aqueles trabalhinhos que eu mandei no individual de cada mãe, pra gente conseguir, pra Prof conseguir fazer as notinhas de vocês e fechar as avaliações. Joia, galera? Então, hoje, nós vamos trabalhar inicialmente no nosso livro de ciências. Vou pedir para vocês abrirem o livro de ciências lá na página 76, onde a gente vai continuar trabalhando um pouquinho mais sobre os animais. Hoje a gente vai conhecer mais um tipo de classificação animal, galera. Hoje a gente vai falar sobre os animais domésticos e os animais silvestres. Galera, esse conteúdo dos animais, ele é muito legal. A gente conhece vários tipos de animais, a gente conhece várias classificações diferentes dos animais, e hoje a gente vai trabalhar com os animais domésticos e com os animais silvestres. Lá na página 76, a gente tem os animais domésticos e silvestres. Animais domésticos. Existem animais que vivem perto dos humanos porque podem ser domesticados, porém, para isso, eles precisam ser bem cuidados. Estes são os animais que os humanos criam de forma diferente, com uma relação de afeto e muitas vezes para ter companhia. Alguns deles podem ser chamados de animais de estimação. Devemos ter muito cuidado com a alimentação, a higiene e a saúde desses animais, para que eles não adoeçam nem transmitam doenças para as pessoas. Galera, quando a gente fala de animal doméstico, são aqueles bichinhos que a gente cria com afeto, aqueles bichinhos que a gente cria na casa da gente, que eles têm uma proximidade com o ser humano e que a gente acaba criando um laço de afeto com eles. Normalmente, os animais domésticos podem ser também de estimação. Tem gente que tem cachorrinho, gatinho, tartaruga, peixinho. Então, a gente tem vários tipos de animais que eles são domesticados, que eles são domésticos. Lá na página 77, a gente vem com as atividades. Olha só, atividade 1. Pinte os animais domésticos. Ali a gente tem vários animais. E aí a gente vai pintar aqueles animais que a gente considera eles domésticos. O que são os domésticos? Aqueles que a gente pode ter algum tipo de relação com eles. Então, a gente tem o desenho de um cavalo, de um cachorrinho, de um coelho, de uma vaca, de um porco e de um gatinho. Então, vocês vão pintar somente aqueles animais que vocês consideram que são domésticos, ou seja, que eles têm uma relação diferente com os seres humanos. Atividade 2. Leia as frases e sublinhe a única verdadeira. Olha só. Daquelas 3 frases, só uma é verdade, só uma tá certa. Então, a gente só vai sublinhar, fazer um risquinho embaixo de toda a frase daquela que tiver certa, daquela que for verdadeira. Então, letra A. O cachorro não pode ser animal de estimação. Letra B. Devemos cuidar da higiene e da alimentação dos animais. E letra C. O gato não pode ser criado perto do homem. Qual daquelas 3 frases está certa? É verdade.
Será que é letra A, letra B ou letra C? Vocês vão fazer um risquinho embaixo de toda a frase. Vamos sublinhar embaixo da frase certa. Você tem ou gostaria de ter algum animal de estimação? Qual? Então, ali naquela perguntinha, vocês vão responder qual animal vocês têm ou gostariam de ter. Se não gostaria de nenhum, coloca que não gostaria. Agora, se gostaria ou se tem algum bichinho de estimação, vocês vão colocar ali para mim. Já é? Atividade 3. Ilustre-o e escreva o nome dele. Então, agora pensando naquele bichinho de estimação que vocês têm ou vocês gostariam de ter, vocês vão desenhar e colocar o nome dele. Se vocês já têm, vocês vão desenhar o bichinho de vocês e vão colocar o nome dele. Se vocês ainda não têm, mas gostariam de ter, vocês vão desenhar qual é o animal que vocês gostariam de ter e qual seria o nome que vocês dariam para eles. Joia? Página 78, atividade 4. Pinte os espaços marcados pelos pontos e veja que animal se formou. Agora escreva o nome dele. Ali a gente tem um desenho e vocês vão ir pintando aonde tem o pontinho. E aí vai formar o desenho de um animal. Vocês vão ver qual animal que se forma e vai colocar o nomezinho dele lá naquele quadradinho ali embaixo. Joia? Atividade 5. Observe o animal acima e marque um X na resposta certa. Então, ali em cima a gente tem um animal que se formou, que vocês já escreveram o nome. Então, agora a gente vai responder. Ele é um animal que pode ser criado em casa ou que não pode ser criado em casa. Aquele animal que se formou ali, a gente pode ter dentro de casa ou a gente não pode ter dentro de casa. Vocês vão fazer um xizinho na resposta certa. Já é, galera? Agora que a gente já entendeu que são os animais domésticos, que são aqueles animais que a gente pode criar na nossa casa, que a gente tem uma relação de afeto, ó. No vídeo da Pro, tem bastante cachorro lá na rua. Então, a gente pode diferenciar os animais que são domésticos, aqueles que a gente pode criar em casa, que a gente pode ter dentro de casa, que a gente pode ter um contato mais direto com eles sem se machucar. E aí, agora a gente vai conhecer o que são os animais silvestres. Galera, os animais silvestres são aqueles animais de grande porte e que a gente não pode ter dentro de casa, que ele pode representar algum tipo de risco para o ser humano devido ou ao seu tamanho, ou a sua forma de alimentação, ou a sua maneira de viver. Então, são aqueles animais que a gente não pode ter dentro de casa. Olha só, animais silvestres, lá na página 79. Os animais silvestres são aqueles que devem viver livres nas matas, nas selvas ou nas florestas. Seu ambiente natural. O animal silvestre, ele não pode viver preso, ele tem que viver na natureza. A onça, a cobra, o leão são exemplos desses animais. Já pensou a gente ter um leão dentro de casa? Não dá, né, galera? E uma cobra? Olha o perigo. Os animais silvestres são encontrados nos ambientes naturais, mas alguns são levados para viver no zoológico. Quando os animais são levados para o zoológico, ficam nas jaulas ou em espaços separados por fossas e recebem tratamento especial para depois serem apreciados pelos visitantes. Olha só, galera, quando a gente fala de animal silvestre, a gente está falando daqueles animais que eles precisam viver na natureza, eles precisam de um ambiente natural, eles não podem ter um contato direto com o ser humano. Uma vez por causa do tamanho, por causa da alimentação, por causa da força. Então, são animais que eles, de certa forma, pelo seu tipo de vida, eles podem apresentar algum perigo para o ser humano. Se a gente botar um leão dentro de casa, ele pode apresentar um perigo para o ser humano. Se a gente botar uma cobra, ela pode picar o ser humano, pode fazer mal. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente fala de animal silvestre. Então, eles precisam viver e crescer na natureza, no ambiente natural deles. Ah, prof, mas tem o animal do zoológico. Sim, existem animais que por algum motivo foram parar no zoológico para tratamento, porque foram encontrados machucados, precisam de um tratamento especial,
ou até mesmo aqueles animais que foram criados para o zoológico, que nasceram no zoológico e nunca viveram num ambiente livre, nunca viveram na natureza solto. Mas mesmo aqueles que vivem no zoológico, eles têm um tratamento natural, eles têm um tratamento diferenciado, eles recebem uma alimentação natural, eles recebem um tratamento natural, eles têm um ambiente que é próprio para eles se desenvolverem no zoológico, como eles falaram ali no livro, cercado por fossas. Por que fossas, prof? Porque daí ela permite um distanciamento das pessoas que vão visitar. Então, esses animais, eles recebem um tratamento para ficar no zoológico. O certo é o animal ficar solto na natureza, mas existem animais que foram criados para o zoológico ou que por alguma espécie de problema foram parar no zoológico para tratamento. Então, o zoológico é um ambiente natural que foi criado para ser natural para aquele animal, certo? Prof, mas e o circo? Pode ter animal no circo? Não, não pode. É proibido por lei. No circo a gente não pode ter mais animais. Antigamente a gente associava muito o elefante, o leão às apresentações de circo. O direito dos animais, ele permite que o animal viva livre ou num ambiente propício para ele se desenvolver da maneira natural, num zoológico. Não é permitido animais no circo, nem para qualquer tipo de venda de mercadorias. Já é? Saiba mais. As corujas são aves silvestres, com uma excelente audição. Muitas espécies podem localizar um rato no escuro só pelo som, a uma distância de metros. Então, os animais silvestres, eles se desenvolvem de uma maneira que eles possam sobreviver sozinhos, sem a ajuda do ser humano. Os animais domésticos, não. Os animais domésticos, eles são criados, são paparicados e acabam ficando mal acostumados. A gente precisa tratar deles direitinho. Os animais silvestres, eles têm um instinto natural que eles conseguem se manter e se desenvolver longe do ser humano. Já é? Atividade, página 80, vamos lá? Atividade 1. Circule... Desculpa. Circule somente os animais silvestres. Ali a gente tem alguns animais que eles são silvestres e tem um animal que ele não é silvestre. Prof, mas aquele animal ele é grande, por que ele não é silvestre? Porque aquele animal, de alguma forma, tem um contato com o ser humano para benefício do ser humano e acaba não apresentando risco para a vida do ser humano. Já é? Então, a gente tem a vaca, o tigre, a cobra, a zebra e o leão. Então, vocês vão circular somente os animais silvestres. Atividade 2. Pinte apenas os animais silvestres. Mais uma vez, a gente tem os animais ali e vocês vão pintar somente aqueles que são silvestres. Atividade 3, página 81. Complete as frases com as palavras dos quadros. Então, no quadrinho verde, a gente tem a palavra silvestre e no quadrinho vermelho, a gente tem a palavra doméstico. Então, vocês vão completar aquelas duas frases usando a palavra silvestres ou domésticos. Frase A. Os animais, pontinhos, pontinhos, são aqueles criados pelo ser humano. Letra B. Os animais, pontinhos, pontinhos, são aqueles que vivem livremente na natureza. Atividade 4. Ligue os animais silvestres à palavra floresta e os animais domésticos à palavra casa. Então, vocês vão ligar aqueles que são silvestres a palavra floresta, que é a que tá com verde, no quadradinho verde, e os animais domésticos, a palavra casa, que é aquele que tá com um quadradinho vermelho, já é? Então, a gente tem uma borboleta, um cachorrinho, uma girafa, um gatinho, um urso, um cavalo e um leão. Já é, galera? Tá tranquila as atividades de hoje, né? Meus amores, vamos seguir com o nosso conteúdo pra gente conseguir repor a atividade de ontem? Olha só. Galera, além dos animais que são domésticos e os animais que são silvestres, existem aqueles animais que estão ameaçados de extinção. Prof, o que é isso?
ameaçado de extinção. Galera, a extinção é quando o animal deixa de existir, quando ele não existe mais. Aí a gente tem uma extinção. Quando a gente ouve a palavra extinção, automaticamente a gente tem que entender que alguma coisa deixou de existir, não existe mais. Então, quando a gente está falando de animais ameaçados de extinção, quer dizer que alguns animais, eles já foram morrendo aos poucos, foram morrendo, e existem somente poucas espécies daquele animal, que pode ser que a gente não tenha mais aqueles animais. Existem animais que já foram extintos, que, por exemplo, os dinossauros. Os dinossauros são os animais que foram extintos. Hoje em dia tem dinossauro? Não tem. Eles não existem mais. Então, existem esses animais que já foram extintos e existem os animais que estão ameaçados de extinção. Que são aqueles animais, galera, que a gente tem que ter um cuidado maior. A gente precisa ter um cuidado de preservação. O que é preservação? É quando a gente protege alguma coisa. Quando a gente vai e protege os animais, a gente está falando de preservação dos animais. Preservação do meio ambiente, quando a gente protege o meio ambiente. Então, quando a gente fala de preservação dos animais, a gente está protegendo os animais. E a gente tem que proteger todos os animais, não somente aqueles que estão ameaçados de extinção. Porque se a gente acaba não protegendo mais e largando por conta, vai chegar uma hora que aqueles animais que são comuns pra gente também vão ficar ameaçados de extinção, também vão correr o risco de não existirem mais. Lá na página 82, a gente vem com os animais ameaçados de extinção. Olha só, observe esses animais. Ali a gente tem 6 animais diferentes. A arara azul, o jacaré de papo amarelo, o tatu-bola, o mico-leão dourado, o peixe-boi e a tartaruga verde. Estes são alguns animais que estão ameaçados de extinção. As principais causas do desaparecimento deles são a derrubada da floresta, as queimadas e a poluição das águas. O comércio de animais é outra causa de extinção de algumas espécies. O ser humano tem uma grande responsabilidade na extinção dos animais. Olha só, galera, viram que as principais causas da extinção dos animais está ligada à poluição? A poluição das matas, a poluição das águas, o desmatamento, as queimadas. Isso acaba ocorrendo que esses animais, eles ficam sem ter onde morar e acabam morrendo. Então, por isso a gente precisa preservar o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente para que esses animais eles não corram mais risco de extinção. Lá na página 83 a gente vem com as nossas atividades, olha só. Observe os animais, preencha os quadrinhos e responda as perguntas abaixo. Ali a gente tem 4 animais. E aí a gente vai lá na cruzadinha, naquela cruzadinha de palavras, a gente vai preencher o nome deles. Então, na letra A, a gente tem um tucano, então a gente vai botar o nome do tucano. Na letra B, a gente tem um peixe-boi, vai colocar lá. Na letra C, a gente tem a arara azul e na letra D, a gente tem um bicho preguiça. Então, vocês vão colocar o nome dos animais lá nos quadradinhos da letra A, B, C e D. E depois, com aqueles nomes, vocês vão completar as frases correspondentes. Então, na letra A, animal extinção, cujo nome começa com a letra T. É o pontinhos. Vocês vão colocar o nome dele. Letra B, tipo de mamífero aquático que está em extinção. Vocês vão colocar o nomezinho dele que está lá no desenho B. Letra C, a arara que está desaparecendo. E letra D, animal que se agarra às árvores e sofre com a caça ilegal. Então, ali a gente tem o nome de alguns animais e vocês precisam colocar e completar a frase que tem ali, certo? Atividade 2, página 84. Vamos lá? Ouça o poema. Vamos ouvir. Jardim zoológico. Zoológico. No jardim zoológico, logicamente, não há animais presos. Os animais só são bonitos soltos, embelezando e colorindo o lugar em que vivem. No jardim zoológico, não há pássaros em gaiolas,
De que serve o canto triste de um prisioneiro? No jardim zoológico, que está situado num mundo ilógico, não há casacos de pele de animais, não há bolsas de couro de jacaré, não se comem sopas de tartarugas. No jardim zoológico é proibido matar, é proibido maltratar, é proibido desprezar a natureza. O jardim zoológico é o lógico, é certo. Errados são os zoológicos deste nosso mundo lógico. Agora ilustra esse jardim. Galera, ali tá falando da beleza de um jardim zoológico, onde os animais vivem livres, onde não há a destruição dos animais, onde a gente não mata os animais por causa da pele, não mata os animais para fazerem mal. Então a gente deixa os animais livres, aproveitando a natureza. E agora vocês vão desenhar esse jardim zoológico, certo? Com animais livres. Então usem a criatividade, a imaginação, façam um desenho bem caprichado. Tá certo, meus amores? A atividade de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, daqui a pouquinho a gente tem nossa aula de ética e cidadania, tá certo? Beijo pra vocês. Tchau!